tem muito essa questão até meio que bíblica, né? Esse conflito entre o bem e o mal, essa dualidade, né? Entre o que é belo, o que é feio. Então, eu gosto muito desse universo por causa disso. Porque eu acho interessante essa dinâmica desse conflito que tem nesse universo. Eu acho bem legal isso aí. Eu acho legal que faz você pensar, né? Eu acho que esse tipo de filme faz você ter um reflexo. Até onde eu quero ir? Onde que eu quero tecnologia? Onde que eu quero ir? É, Isso me traz muito, porque, tipo, por mais que eu quero tecnologia, mas para onde vai isso, né? Olha o que ele pode nos levar. Então eu fico. O que me mais chama a atenção é isso. então, o que eu acho interessante que você falou é que ele traz um paralelo que é assim, ó, até onde que o ser humano supera os limites dele. Exato. Então, Exatamente. e se ele superar esse limite, que até a gente comentou do filme Matrix ou Matrix, né? Depende Porque que tem uma galera que pega no pé com isso pega. aí. Mas que traz o quê? Essa questão de que, tá, o ser humano, se ele ultrapassar esse limite, como que ele vai agir, como que vai ser, como que ele vai encarar. Porque daí é muito, eu acho muito interessante nesses filmes, ele traz muito a atualidade do homem se comparar a Deus, por exemplo. Por isso que eu Exatamente. falo, é muito bíblico, assim, né? Porque o homem meio que, se ele superasse, no caso Blade Runner, ele cria a vida, né? No caso lá, o diretor lá, ele cria os replicantes. Então, ele cria a vida. Então, ele é comparado como Deus, você entendeu? Então, tem muito esses dilemas de que se o homem superar na tecnologia, até qual nível? Será que ele vai ser mais ganancioso? Será que ele vai usar essa tecnologia para o bem? Ou será que ele vai usar simplesmente para benefício próprio? Então, tem muito essa. Que é o que eu falei, o lance da dualidade ali, esse conflito dessas ideias. Agora eu vou entrar num tema, acho que extremamente polêmico. Você acha que o cyberpunk, as consequências, o que gera o universo cyberpunk, talvez isso dentro do universo cyberpunk é consequência do capitalismo? Então, depende da obra, na verdade. Por exemplo, no jogo que eu comentei, Cyberpunk 2077, ali eu acho muito. O jogo eu acho muito interessante. Eu acho um jogo muito bem feito, apesar das polêmicas do lançamento. Uhum. Mas em questão de enredo de história, ele é muito bem feito. Porque ali no jogo você tem, no tema central, você tem dois personagens. Você tem você, né? Que você pode puxar uma ideia contrária, mas você também tem um personagem que é o Johnny. O Johnny, ele é um anarquista completo. Então, ele é totalmente contra ali o capitalismo, ele é contra essa ideia, ele é contra. E ele quer causar o terror, quer causar tudo. Por isso que ele vai lá, explode a Torre Arasaka, faz um monte de coisa. Mas porque, na visão dele, o problema, todo mal, é o capitalismo, né? Então, ele acha que o problema é justamente esse. Já você, como personagem, você pode simplesmente concordar com o Johnny, como você pode simplesmente ser o cara que só quer viver a sua vida e você usa do meio do capitalismo para sobreviver. Então, eu acho que é assim, ó, vai depender do enredo e da história. Porque em grandes histórias, sim, o capitalismo se torna o vilão, porque realmente a desigualdade social, os ricos controlando os bens materiais e tudo mais, que até é um reflexo da nossa própria realidade, isso sim traz uma desigualdade que se acaba rendendo, o poder acaba ficando com aqueles que têm, né, o controle assim do capitalismo, por assim. Então acaba tendo essa discussão. Mas eu acho que o tema cyberpunk não é muito para apontar o capitalismo como vilão, mas para refletir sobre o capitalismo. São coisas que eu acho que é diferente. Porque o capitalismo, sim, ele é muito presente nas obras, porque realmente, quando você fala de tecnologia, não tem como você fugir de capitalismo. Então, que naturalmente, quem tem o poder, né, Uhum. financeiro, Aqui, acaba sendo o dono da tecnologia. E em Blade Runner, inclusive, você tem isso, né? Que o que o que a empresa que produz os replicantes, então ele tinha o poder de controlar a vida dos replicanos, justamente porque ela detém o poder do capitalismo. Você tocou numa questão em relação do capitalismo ser o vilão, aí você me trouxe uma questão que a gente conversou um tempo atrás. Você acha que na obra do Blade Runner existe um vilão na história? Tipo, É que assim, Blade Runner, que nem Blade Runner, ela é mais uma obra que ela não é muito explícita. Então, ela é mais para refletir você e tirar suas conclusões.
Então, o vilão da obra vai depender muito do seu ponto de vista. Que é o que eu acho interessante em Blade Runner. Que é que eu acho que fez ele não ter sucesso na época que ele foi lançado. Porque na época que ele foi lançado, os filmes eram muito explícitos. Quem era o vilão, quem era o mocinho. Era E sempre... ele não mostra. Assim, ele não mostra. Entendeu? Porque dependendo do ponto... Se você ter o ponto de vista... Porque assim, ó... Vou até trazer aqui uma coisa interessante. No começo do filme, você vê que o filme ele sai de qual parte do corpo? Que você vê a cidade iluminada. Dos olhos. Né? Dos olhos. Uhum. Que a ideia do filme é justamente isso. A sua visão. É a sua visão. Você vai encarar o filme conforme a sua visão. Então, o que acontece? Se você vê a visão da forma do replicante, você vai ter o vilão vai ser o dono da empresa, que limitou a vida deles na hora de criar eles, certo? Quando eles tivessem sentimento, eles teriam a vida limitada ali a 4 anos, se eu não me engano. Isso. Mas ele criou isso também para evitar um problema também, né? Sim, Tem esse não, outro mas eu lado. digo assim, ó, você tá vendo a visão do replicante, sim, a sim. visão dele, não importa se foi para evitar um problema, Uhum. ele é o vilão. E aí, o segundo vilão é quem persegue eles, são os Blade Runner, Sim. que são quem caça eles e, enfim. Então, ali, você já tem, na visão deles, é um vilão. Agora, quando você puxa para outra visão, por exemplo, do próprio protagonista, aí já fica um pouco mais complexo. Quem é o vilão? Que ele não mostra, mas a primeiro momento, quem que é o vilão? O replicante. Porque o replicante, ele tá matando pessoas. Então, o filme... ele é focado muito nisso, tanto que a morte do dono da empresa lá é através dos olhos, por causa que ele estava eliminando a visão do criador dele. Então a ideia do filme é justamente essa. Quem vai determinar quem é o mocinho, quem é o vilão é você, conforme você vai encarar o filme. Você pode encarar a alta sociedade que retém o poder enquanto o povo vive na miséria. Você pode encarar de várias maneiras ali quem que é o vilão, mas a ideia é justamente essa. Por isso que olhos na obra é muito presente. Porque quem determina a visão do filme é você. E é curioso que tanto no Caçador de Androides quanto no 2049 começa com o olho, né? Tipo, os dois filmes eles visão. começam. Né? Eu discuti com o Isaac num ponto assim, porque eu acho que no primeiro, o que me chama a atenção é a parte final, que mostra pra mim que tem mais sentimento, aprendeu a ter sentimento, é o que é o criado, como chama? O É o replicante. replicante. Porque o Roger Ford lá, Harrison Ford, que é o Deckard. Né? É o técnico. ele mata sem... Sim, mata. Tudo bem que ele é caçador, o dever dele é matar. E na parte final fica esse contraste. Poxa, peraí, o cara que é criado tem mais sentimento com o cara que pra mim, até aquele momento eu achava que ele era um ser humano. Que mais que um ser humano. Então, esse filme, primeiro eu falei pra Isaac, eu não vejo vilão. Eu vejo assim, que o ser humano perdeu totalmente o amor. Nesse ponto. E o cara lá que é criado tem mais amor que o ser humano. Sim, o ser humano se tornou mais frio. Exato. Ele é que também essa é uma das reflexões que o filme tenta trazer. O ser humano, ele ficou mais semelhante à máquina. A máquina e a E a máquina mais ficou mais humana. semelhante ao humano. Tanto que o final do filme, o replicante salva o Deckard justamente por causa disso. Porque ele, durante o filme inteiro, ele mata. Só que no último suspiro dele, ele quer mostrar que ele também pode salvar vidas. Ou seja, ele pode também ser usado para manter vida. Exatamente. E aí ele morre. Então ele salva o Deckard justamente por causa disso. Porque ele poderia salvar vidas também. Então fica essa questão. Que daí no final ele se tornou, que nem o Edgar comentou, ele se tornou mais humano do que os próprios humanos. Exatamente. Foi curioso que você comentou a respeito da questão do vilão, depende da visão de quem tá vendo a história, mas eu sou uma pessoa que geralmente quando vou ver um filme, eu sempre procuro me colocar no lugar de cada um dos personagens, né? E eu acho que pra mim é uma dificuldade muito grande encontrar o vilão, talvez por causa disso, né? Porque talvez olhando por todos os ângulos ali, tipo, a gente consegue entender um pouquinho do lado de todo mundo na história, né? Não sei. Não, sim, quando você... Na verdade, até quando um vilão ele é bem construído, ele tem uma boa motivação. E a boa motivação, ela tem que ser baseada no quê? Na visão dele. Então, o vilão, em qualquer obra, mesmo se ele for um vilão declarado, se ele é um bom vilão, ele tem que ter motivação, que é o exemplo que eu dei, por exemplo, do Batman. Porque...